Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Bem-vindos de volta. Mais um encontro de leitura do Banquete de Platão. A gente parou no encontro passado, no início da chegada do Alcibíades e do discurso que ele vai fazer em elogio ao Sócrates. A gente viu como é que, antes disso, né, o Sócrates termina o seu elogio a Eros, mostrando que tudo aquilo que ele tinha apresentado em relação a Diotima e o seu ensinamento era a forma que lhe era possível de apresentar um elogio a Eros. Ele oferece esse discurso ao Fedro como sendo aquilo que de fato ele poderia. Não é necessariamente um discurso de encômio, como era comum na retórica antiga, e tal como muitos daqueles que falaram antes do Sócrates fizeram, mas é de fato um discurso que mostra, ou pretendia mostrar, aquilo que o Sócrates entendia como sendo a verdade acerca de Eros. Depois disso, depois que o Sócrates apresenta o seu discurso ao Fedro, a gente vê como é que o Aristófanes tenta intervir no finalzinho, né, mostrando que ele estava um tanto indignado por ter sido citado, né, bem estranho isso, né? Boa tarde, Érica. E ele é interrompido exatamente pela entrada do Alcebiades já bêbado, né? Nós vimos como é que é interessante essa apresentação da entrada do Alcebiades em cena. Ele chega para um simpósio já bêbado, não convidado, né? São dois detalhes importantes, porque configura tudo aquilo que a gente tem visto desde o início do banquete, em termos de apresentação da cena, apresentação do enredo do próprio diálogo do Platão. O Alcibíades, não tendo sido convidado e chegando bêbado, ele se apresenta como uma surpresa, ao mesmo tempo em que ele perverte, por assim dizer, né, ou inverte a lógica do banquete ao chegar já bêbado, né? A gente viu também como é que o Alcibíades, nessa chegada, ele pretende oferecer como presente ao Agatão uma coroa de fitas, né? Ele chega com aquelas fitas todas na cabeça, aquilo meio que cobre a vista dele. Ele vai se sentar ao lado do Agatão e não vê que o Sócrates está ali. Então, ele, que era o surpreendente ao chegar no banquete, se vê surpreendido pelo Sócrates. Ao descobrir que o Sócrates está bem do lado dele, apresenta, então, uma ideia de perseguição, né? A gente começa a ter notícias de que entre o Sócrates e o Alcibíades acontece uma relação erótica que já está no cume de desencadear-se em violência. A gente vê, isso é muito comum, tá, na Grécia Antiga, essa ideia do Eros, e isso é uma forma da gente entender qual era o intuito que a Diotima tinha ao apresentar a ascensão erótica, que é uma forma de pedagogia. Era no intuito, a gente viu, né, de produzir discursos, de produzir aquilo que é mais próprio do ser humano. E ao indicar esse caminho, por assim dizer, pedagógico do Eros, ela estava, na verdade, procurando evitar que o Eros caísse na contenda, na violência que ele poderia desencadear junto àqueles apaixonados. A gente viu isso desde o primeiro degrau, quando ela fala que, no primeiro degrau, o que move o jovem é o amor por um belo corpo, e como esse amor pelo belo corpo, ele comove aquele jovem de tal maneira
que ele se sente muitas vezes impelido à violência, impelido à agressividade. E esse era um comportamento típico daquele que era considerado um possuído de Eros, alguém que tinha, de fato, a possibilidade de ter um comportamento violento frente ou à recusa do seu objeto de amor, ou então de vê-lo entremeado com outros objetos de amor, né? Essa violência que é desencadeada pelo comportamento erótico e que a Diotima tentou, em certa medida, remediar por meio da ascensão discursiva, a gente vê aqui se realizando nesse primeiro momento entre Alcibíades e Sócrates. O Sócrates pede para o Agatão protegê-lo, porque muito provavelmente o Alcibíades, com a conhecida relação que eles nutrem, estaria voltando-se contra ele em termos violentos, inclusive. O Sócrates coloca isso como um dos seus temores, que de fato o Alcibíades possa desencadear em relação a ele um comportamento violento, ao passo que o Alcibíades, ao caracterizar o Sócrates, vai mostrar que a surpresa em relação a essa presença do Sócrates no banquete se dá porque o Sócrates sempre vence a todos no discurso, né? Então, essa capacidade que o Sócrates tinha de sempre sair vitorioso em qualquer circunstância colocava o próprio Sócrates em uma posição superior à do Agatão. É claro que o Alcibíades, não tendo presenciado a refutação que o Sócrates faz do Agatão, ele já dá como certa a vitória do Sócrates, exatamente pelo costume do Sócrates de vencer a todos, né? Então, o Alcibíades já chega no final da festa e já tem mais ou menos uma ideia de que, pela presença do Sócrates, de fato, Sócrates ali, dado uma circunstância discursiva, ele muito provavelmente venceu a todos. E a gente acabou de assistir, antes do Alcibíades chegar, que o Sócrates, de fato, tinha refutado o Agatão, no intuito de mostrar um determinado discurso que seria a verdade com relação ao Eros, superando, né, refutando e superando a proposta que o Agatão tinha feito em relação à sua própria imagem de Eros. Então, veja, o Alcibíades não visualizou, né, não presenciou a refutação, mas ele já tem ciência, ele já tem conhecimento de que o Sócrates, de fato, deve ter vencido a batalha, exatamente porque esse é o costume do Sócrates. E diz o Alcibíades, é um costume de sempre vencer, diferente do próprio Agatão, que venceu há 2 dias, né? Ele teve uma vitória teatral, e o banquete é exatamente a comemoração por essa sua vitória teatral. O que o Alcibíades está indicando é, olha, mesmo que esse banquete todo seja dado em tributo a você, Agatão, o Sócrates, de fato, é o grande vitorioso, porque ele sempre vence, tá? Então, essa noção de que ele sempre vence no discurso é, de fato, muito importante. E aí a gente parou exatamente nessa imagem que o Alcibíades traça do Sócrates como sendo aquele que sempre vence, tá? E a gente vai ver agora como é que vai haver uma reconfiguração da proposta apresentada desde o início para poder atrair, digamos assim, reunir a presença do Alcibíades em cena, já que o Alcibíades chega de surpresa, chega ao fim da festa e subverte a proposta do banquete. O que vai acabar acontecendo é exatamente uma subversão da própria proposta inicial, tá? E aí, mais uma vez, a gente vai ver aquele detalhe que eu venho insistindo com vocês sobre a ênfase que o Platão dá em relação ao complemento de inversão que a filosofia apresenta, né? Em muitas situações, é próprio da filosofia fazer uma espécie de inversão da concepção natural, normal, cotidiana, corriqueira, que geralmente se tem acerca de alguma coisa. E é exatamente em relação a isso
que o Alcibiades vai provocar aqui os participantes a uma inversão. Tá legal? Então, nós paramos aí em 213E. E a gente vai continuar depois que o Alcibiades já fez a caracterização do Sócrates, já se reclinou ao lado do Agatão e do Sócrates, lembrando sempre que ele está no meio, né? A gente viu como é que essa imagem do Alcibiades, no momento em que ele se coloca no meio entre Sócrates e Agatão, ele está exatamente se colocando no lugar de Eros, né? Como um intermediário, como aquele que se apresenta ao meio, né? Isso é bastante significativo porque o Alcibiades, de certa maneira, vai incorporar o comportamento erótico no momento em que ele faz o seu discurso sobre Sócrates. Tá legal? Acharam aí? (213E). Sim, sim. Beleza. Então vamos começar. Finalizando aí a cena que a gente tinha lido no encontro passado, assim falando, coroou o Sócrates, né? O Alcibiades pediu um pouco das fitas que ele tinha dado para o Agatão, então ele coroa também o Sócrates. Veja que ele distribui a fita para os dois, dividindo a quantidade de fitas para os dois. Então, ele como intermediário, ele acaba fazendo a separação ali entre os louvores a Agatão e a Sócrates. No entanto, indicando que Sócrates sempre vence. Ainda que Agatão tenha vencido uma vez, foi há 2 dias, o Sócrates, no outro polo, né, no outro extremo, ele sempre vence. Então, a gente viu que o intermediário, ele é, na verdade, um movimento, ele é um processo. Então, muito provavelmente, o processo do Alcibiades, enquanto uma mediação entre Agatão e Sócrates, vai ser exatamente partir dessa proximidade com o Agatão para se aproximar ao Sócrates. Não por acaso ele vai fazer exatamente esse elogio ao Sócrates. Então, assim falando, coroou Sócrates com as fitas e reclinou-se no leito. Isso aí, 213E. Continuando, depois de acomodar-se, falou, isso ainda o Alcibiades se pronunciando. Como, senhores? Só parece que aqui ninguém bebe? Não, não o permito. É preciso que todos bebam. Foi isso o combinado. Elejo-me presidente da mesa para bebermos o mais possível. Então, veja aí como é que ele está se propondo exatamente a subverter aquela lógica que os próprios convivas tinham colocado para si mesmos, em termos de evitar beberem muito, né, ou beberem tanto quanto possível, como é o que o Alcibiades está fazendo, em troca de fazerem discursos. O Alcibiades chega e inverte a jogada, né, já que todos eles já tinham falado, em última análise, agora preciso beber o máximo possível. O que soa interessante aí é que o Alcibiades ele se coloca como presidente, isso que o Carlos Alberto Nunes traduz como presidente, na verdade é uma eleição de um chefe, digamos assim, né? Pois é, não basta chegar bêbado, né? Ele quer que todo mundo o acompanhe. A noção aí em grego é arconta, né? O arcontes, aquele que é de fato o chefe dos magistrados atenienses, era uma figura importantíssima na polis ateniense, né? Então, o Alcibiades ali, de certa maneira, brinca com a sua própria personalidade política, tá? A gente vai ver como é que ele, frente a Sócrates, ele está colocado exatamente como o símbolo da figura política, do jovem político, do jovem promissor na política. Tá? Então, aqui, já no início, ele está dizendo o seguinte, olha, eu aqui, nesse momento, estou sendo o arconte de vocês, né? Vou ser o chefe de vocês, é um tanto interessante, né? Porque esses arcontes, né, eram em número de 9,
A gente tem aqui 8, pelo menos 8 convivas nomeados, né? Então, fica aí sempre uma sugestão de o Platão talvez estar brincando com alguma numeração com relação a isso, tá? Mas eu não conseguiria definir aqui exatamente quem seria a nona pessoa, né? Já contando com o próprio Alcibíades, a gente tem 8, contando também com o Aristodemo, que foi o companheiro lá que acompanhou o Sócrates, né? Que está acompanhando, embora ele não fale, ele está acompanhando o Sócrates. Então, ele se coloca como chefe dos demais para poder determinar o seguinte, que todo mundo vai beber agora o máximo que puder. Agatão, ele continua, manda vir uma copa grande, caso haja alguma disponível. Não, não é preciso. Menino, olha só como é que ele faz, né? Ele pede para o Agatão, que é o chefe da casa, pedir uma vasilha, vamos dizer assim, né? Um recipiente que seja o maior possível para o vinho. E aí ele mesmo agora vai se colocar no lugar do Agatão. Ele diz, não, não precisa. Menino, né, paz, olha só, servo, né? Eu te ordeno que você traga. Aí ele diz, né, teria ele exclamado ao perceber uma jarra refrigerante de quase 8 cotilas, dá-me aquela vasilha. Então, ele se coloca no lugar do próprio Agatão, determinando, dando ordens para os servos do Agatão. Tá? Então, veja, isso mostra, né, isso serve para o Platão como uma forma de mostrar o caráter de Alcibíades, tá? O modo de ser de Alcibíades. Alcibíades era um jovem proeminente da política ateniense e muito provavelmente tinha esse tipo de comportamento dominador. Tá? Então, é muito próximo aqui o tipo de caracterização que o Platão está tentando fazer com esse tipo de postura que o Alcibíades já mostra aí de cara. Tá? Então, ele se coloca como chefe dos demais, dá ordens, inclusive, para os servos de Agatão, como se fosse o dono não só daquilo que vai ser feito agora, mas o dono da festa e da casa também. Tá? É como se ele se colocasse superior a todos os demais. Mandou que, olha como ele faz, né? Mandou que a enchessem e bebeu logo todo o seu conteúdo, até a última gota. Depois, ordenou que a aprontassem de novo para Sócrates, ao mesmo tempo que dizia, com relação a Sócrates, senhores, de nada vale esse estratagema. Então, ele pediu para encher de todo mundo, pediu para encher o do Sócrates de novo, alegando o seguinte, olha só, com relação ao Sócrates, de nada vai valer esse estratagema. Estratagema aí em grego é sofisma, tá? Um argumento capcioso, digamos assim, tá? Para não entrarmos muito em detalhes naquilo que significa o sofisma e os sofistas. Então, é uma espécie de um argumento capcioso. Então ele diz, de nada vai valer esse tipo de argumento. Qual é o argumento aí que está em jogo? Né? É ele encher cada vez mais o copo do Sócrates para ver se o Sócrates embebeda logo. Por que não vale esse tipo de estratégia? Ele beberá quanto quisermos sem chegar nunca a embriagar-se. Então essa é uma outra caracterização que o Alcibíades faz com relação ao Sócrates, que o Sócrates teria uma espécie de capacidade de não se deixar levar pelo vinho. Isso coloca o Sócrates como antagônico ao próprio Alcibíades. Né? Vejam que o Alcibíades está chegando no banquete exatamente como alguém que já está bêbado, ou seja, sob o efeito do álcool. No momento em que ele já chega no simpósio, ele já chega dessa maneira, sob os efeitos da bebida. O que ele diz com isso é que exatamente isso que acontece com ele, o Sócrates não seria capaz de fazer. Né? O Sócrates não é suscetível a isso, de se embriagar quanto quer que ele bebesse. Tá? Então, 214A, aí que nós estamos indo para 214B agora. Havendo o menino, o servo, né, aquele que o Alcibíades ordenou, havendo o menino enchido o vaso, Sócrates bebeu. A seguir,
Falou o Erexímaco. Que faremos agora, Alcibiades? Teria dito. Não diremos nada depois da bebida, nem cantaremos alguma coisa? Vamos beber apenas para matar a sede? Veja que é curioso, né? O Erexímaco aqui ele surge novamente como aquela figura que vai propor o que os convivas vão fazer, tá? Então essa é uma figura-chave aqui para toda essa disposição que a gente veio lendo até hoje com relação aos convivas. Ele novamente participa aqui para fazer uma espécie de regulação, né? Para ele não interessa apenas um simpósio que seja apenas beber. É preciso que, além da bebida, a gente cante alguma coisa, diga alguma coisa, né? Para que possa ter algum sentido, né? Estar ali a beber, estar ali a compartilhar o vinho, né? Então, para beber e matar a sede, não vale a pena a presença deles ali. É necessário que haja alguma coisa. Ao que Alcibíades respondera. Erexímaco, filho excelente de excelente e sapientíssimo pai, viva! Tu também, lhe disse Erexímaco, mas que faremos? O que mandares, teremos de obedecer-te, pois é sabido que um médico vale por muitos guerreiros. Determina o que quiseres. Então veja que a posição do Alcibíades é de alguém que está dominando tudo, ele chega dando ordens, inclusive, nos funcionários do Agatão, e nesse momento ele encontra alguém que é tão excelente quanto ele. Olha como é colocada a coisa. Tá? O Erexímaco é filho excelente de um excelente e sapientíssimo pai. E o Erexímaco retribui dizendo que tu também, ou seja, existe uma espécie de equivalência da condição sociopolítica, digamos assim, do Alcibíades e do Erexímaco. O Erexímaco, portanto, nesse momento se coloca em pé de igualdade ao Alcibíades, e o Alcibíades acata isso. Acata de tal maneira que ainda coloca o Erexímaco como alguém ainda mais valoroso do que ele, homem político. Por quê? Porque um sábio, um médico, vai dizer o Alcibíades aí, recitando um verso da Ilíada do Homero, um médico vale por muitos guerreiros. Então, não importa quantos políticos, quantos guerreiros, quantos militares você tem, um médico vale mais do que muitos, certo? Hoje em dia, talvez disséssemos o mesmo, né? No contexto em que nós temos enfrentado aí essa pandemia, tá? Embora com algumas exceções, tá? Então, um médico vale mais do que muitos guerreiros. Com essa frase, o Alcibíades apresenta o seguinte, né? Determina o que quiseres, tá? E é uma frase anterior a essa, né? Anterior, inclusive, ao verso do Homero, que em grego é muito interessante, tá? Ele faz uma brincadeira, um jogo de palavras aí, talvez para a gente seja um tanto intraduzível, né? Mas essa frase é muito lapidar, né? O que mandares teremos de obedecer ou iremos acatar, nos sentiremos persuadidos a isso, né? Dada essa proeminência da figura do médico, dada a proeminência dessa figura do Erexímaco. Então houve, vai dizer o Erexímaco, antes de chegares, havíamos combinado que todos os presentes, por ordem da colocação, da esquerda para a direita, fariam o elogio de Eros nos termos mais belos e encomiásticos que pudessem. Ora, acontece que todos nós já nos desempenhamos dessa incumbência. E como até agora nada disseste e já bebeste, né, e até demais, é justo que também fales depois do que imporás a Sócrates o tema que bem te parecer. Este, por sua vez, ao seu vizinho da direita e assim sucessivamente. Vejam que detalhe interessante, tá? O Erexímaco, ele é chamado novamente, vamos dizer assim, né, a ser uma espécie de simposiarca para organizar a festa, né, para determinar aquilo que vai ser, de fato, feito ali durante a bebedeira.
E ele diz que avisa para o Alcibiades o que tinha acontecido antes dele chegar. Todo mundo tinha feito um determinado tipo de discurso em elogio a Eros. E esse elogio a Eros, no máximo daquilo que cada um poderia, né, foi uma incumbência determinada para cada um dos presentes. Dado que o Alcibiades não estava presente, ele ainda não teve a oportunidade. Mas dado que ele chega de surpresa e se posiciona junto aos convivas, ele agora exige que também sofra da mesma incumbência. Só que o Erexímaco faz uma proposta invertida, porque agora o Alcibíades, sendo o último da fila, digamos assim, né, daquela meia-lua que faz a sequência dos discursos, o Alcibíades, sendo o último, ele agora vai retornar os discursos na ordem inversa, digamos assim, né? Então, todos falaram do Fedro até o Sócrates, o Alcibíades chega depois, fica ao lado do Sócrates, e agora o Alcibíades vai apresentar o seu discurso, a sua proposta, e depois isso vai ser imposto ao Sócrates, e do Sócrates todos os demais, até chegar novamente ao Fedro. Vejam que o lugar do Alcibíades, portanto, no momento em que ele chega ao banquete, é exatamente o lugar da inversão. Ele chega para fazer o caminho inverso. Ele chega exatamente para propor um ritmo invertido daquilo que estava sendo apresentado. Tá? E vocês vão ver que ele vai dizer isso literalmente mais à frente, inclusive para denunciar o Sócrates. Tá? Mas o que é interessante dessa proposta do Erexímaco é mostrar como é que, dado o percurso de todos elogiando Eros até o Sócrates, o Alcibíades chega ao lado do Sócrates e agora vai inverter o caminho. O que é interessante aqui? É porque o Alcibíades ele não está necessariamente na ponta, ele não está necessariamente no final. Lembram que eu falei para vocês que ele está no meio, entre o Agatão e o Sócrates? Dada essa configuração de lugares, por assim dizer, não seria o Alcibíades o primeiro desta nova rodada, e sim o Sócrates. Percebem isso? Ó, dada a circunferência lá, né, a meia-lua, melhor dizendo, o último lugar era o de Sócrates, né? O penúltimo foi o de Agatão. Então, veja, Sócrates, Agatão. O Alcibíades está exatamente aqui no meio. Então, se o Alcibíades chegou no meio entre o Sócrates e o Agatão, para que haja uma nova rodada, o primeiro a falar é o Sócrates, e não o Alcibíades. E se o Alcibíades é o primeiro a falar, isso quer dizer que o Sócrates não irá falar. Mas veja, na proposta do Erexímaco, o Erexímaco determina que aquilo que o Alcibíades fizer vai ser, de fato, a determinação de uma nova sequência em que o próximo a falar seria o Sócrates, e aí depois o Agatão, depois o Aristófanes, e assim sucessivamente até o Fedro. Tá? Isso é significativo, primeiro, porque existe aí uma realocação dos lugares, tá? Isso pode ser sugestivo para a gente pensar em que medida o Erexímaco está privilegiando essa chegada do Alcibíades para fazer essa inversão. Mas um segundo detalhe, que também é interessante, é como é que esse tipo de proposta que vai ser feita pelo Alcibíades, ela vai ser imposta ao Sócrates. O Sócrates não pode estar fora dessa proposta. Tá? Ele diz, é justo que também fales, depois do que imporás a Sócrates o tema que bem te parecer. Então, é o Alcibíades que vai ser agora aquele mesmo que o Fedro foi lá no início. Lembra que foi o Fedro que propôs o tema do elogio de Eros, e aí todo mundo veio na sequência. O Alcibíades seria agora o novo Fedro, o novo Fedro do fim da fila, né? Para poder recomeçar a fila, impondo esse tema ao Sócrates, que seria o próximo. Tá legal? Então, isso é sugestivo para a gente ver como é que vai terminar o banquete com esse tipo de apresentação de discursos, tá? A ideia é excelente, diz o Alcibíades ao Erexímaco, mas a grande disparidade
entre o discurso de um bêbado e o de pessoas com a cabeça no lugar. Teoricamente, ele está imaginando que está todo mundo com a cabeça no lugar, né? E isso é um tanto estranho, né? Dado que ele está chegando a um simpósio. Então, se ele está chegando a um simpósio, determinou que todo mundo tem que beber, e ele está mostrando que ele está mais bêbado do que os demais, ou que ele é o único bêbado e que os demais não estão bêbados e estão com a cabeça no lugar, isso pode suscitar aí uma espécie de autodefesa para o seu próprio discurso. Ou, em última análise, uma dicotomia entre o seu próprio discurso e aquele que viria na sequência, que é o discurso do próprio Sócrates, talvez o único que estivesse com a cabeça no lugar, né? Dado que o próprio Alcebiades diz que o Sócrates, não importa quanto bebesse, ele sempre permaneceria sóbrio, digamos assim, tá? Então, talvez seja uma defesa do Alcebiades em relação ao próprio Sócrates, para mostrar mais uma vez que o Sócrates muito provavelmente venceria novamente essa rodada, tá? E por falar nisso, olha que interessante, para poder corroborar aquilo que eu estou tentando apresentar para vocês como uma leitura possível, e por falar nisso, varão felicíssimo, né? Ou seja, falando ainda com o Erexímaco. Acreditas mesmo no que Sócrates expôs? Por qual razão, né? O Alcebiades, mais uma vez, volta aí a falar contra o Sócrates, mas volta a falar exatamente em relação a um discurso que ele não ouviu. O Alcebiades não chegou a tempo de ouvir o discurso do Sócrates. Olha o que ele diz do discurso do Sócrates. E por falar nisso, varão felicíssimo, acreditas mesmo no que Sócrates expôs? Então fica sabendo que o certo é justamente o contrário de tudo que ele disse. Então veja que interessante, né? A gente já viu, para acabar, né? Veja que o Alcebiades diz, o Sócrates vence todo mundo no discurso. E já que o Sócrates vence todo mundo no discurso, muito provavelmente, Agatão, ele saiu vitorioso nessa batalha contra você. Então, esse é o primeiro ponto. O Alcebiades não estava presente. Mas, dado o conhecimento que ele possui do Sócrates, dado o conhecimento que ele possui desse seu amante, ele pode dizer com toda certeza que foi o Sócrates que saiu vitorioso. Outro detalhe agora é que ele diz que aquilo que o Sócrates apresentou no seu discurso deve ser lido de uma maneira invertida. Deve ser lida o contrário, tá? E olha que, de certa maneira, o que o Alcebiades está fazendo é, eu não ouvi o que o Sócrates disse, eu não sei o que ele falou, mas conhecendo Sócrates, tendo a intimidade que eu tenho com relação ao Sócrates, tendo essa convivência que eu tenho com relação ao Sócrates, eu posso lhe assegurar que é preciso que você acredite, na verdade, no contrário daquilo que o Sócrates disse. Tá legal? E o que a gente lembra assim de cara que pode ser inserida nessa denúncia, digamos assim, que o Alcebiades apresenta aqui com relação ao Sócrates? A própria personagem de Diotima. Ou seja, se o Alcebiades está dizendo que é preciso ler o Sócrates invertido, e o Sócrates mostrou que ele aprendeu de Diotima aquilo que são as coisas do amor, muito provavelmente o que o Sócrates estava querendo dizer é que ele mesmo estava pretendendo ensinar todo mundo com relação às coisas do amor. E não que ele tinha aprendido, né, de uma maneira humilde, de uma maneira subserviente a uma sacerdotisa e tal, e que, igual a ele, todo mundo deveria ter o mesmo tipo de comportamento. Não, o que o Sócrates, de fato, estava fazendo era uma estratégia retórica para poder convencer todo mundo de que aquilo que ele estava falando era um ensinamento sobre as coisas do amor. Tá? Então, essa é uma das coisas, a gente poderia estender isso para poder ir lendo toda essa dinâmica entre Sócrates e Diotima, e também a própria dinâmica entre Sócrates e Agatão, de uma maneira invertida, tá? Mas aí daria uma outra leitura, né? A gente teria que fazer um resgate de novo de todo o discurso do Sócrates e o Agatão para ver
como é que poderia ser lido isso de uma maneira invertida. Mas eu já dou aí para vocês essa indicação da Diotima, que me parece ser, do aspecto formal, digamos assim, né, da estrutura do tipo de discurso que o Sócrates apresenta, algo que é muito fácil de apresentar aí como uma inversão. Tá? Ele diz, este homem, ele continua, né? Este homem, se me acontece elogiar alguém na sua presença, quer seja algum mortal, quer um dos deuses, não sendo para ele o elogio, é bem capaz de surrar-me. Né? E olha que interessante, o Alcibíades aí aparece com o mesmo medo do Sócrates bater nele. Né? Vejam que o Sócrates iniciou a sua fala com relação ao Alcibíades, mostrando como é que ele estava temendo, pedindo até a proteção do Agatão, porque ele tinha medo que o Alcibíades fosse violentá-lo. Agora, quem está com medo de ser violentado é o Alcibíades. Percebem que, com isso, o que está acontecendo aqui? É que entre o Alcibíades e o Sócrates existe uma relação erótica muito específica, tá? E que essa relação erótica, ela em si mesma, ela é um processo de inversão. Porque, veja, a relação específica seria de um amante mais velho em direção a um amado mais jovem. Nesse caso, o amante seria o Sócrates, como o próprio Sócrates diz, que desde o momento em que eu fui amante de Alcibíades, o Alcibíades tem esse tipo de comportamento e não me deixa fazer nada, não me deixa falar com nenhum outro jovem, né? O comportamento que o Alcibíades vai apresentar agora, durante a sua própria presença no banquete, é o comportamento de um amante de Sócrates. Então, veja, ele mais jovem, e no discurso dele vai ficar claro isso, ele, como sendo mais jovem, ele foi vítima da estratégia do Sócrates. Qual é a estratégia do Sócrates? É de tornar os seus amados em amantes. Perceberam isso? Captaram isso? Tá? Sempre tenham essas duas figuras, tá? Esses dois extremos da relação erótica, porque vai ser importante quando a gente for nomeá-las. O amante é a parte ativa, digamos assim, porque ela é a mais velha, ele é a parte do amante é aquele que está, de fato, de posse do Eros, e, portanto, é ele que sente o desejo em relação ao mais jovem, ao objeto do amor. O amado é, portanto, aquele que recebe o amor. Né? E o intermediário entre esses polos Sócrates e Alcibíades, poderíamos colocar aí como uma questão, tá? Eu não saberia dizer quem é um intermediário aí. Na verdade, o que me parece que está acontecendo é exatamente essa troca de papéis, tá? E é uma troca de papéis, lembrem lá do discurso do Sócrates, que é uma troca de papéis que acontece no próprio nascimento de Eros. Lembram lá que Eros, no momento em que Eros vai nascer lá no nascimento na festa de nascimento de Afrodite, o Eros é concebido, né? O pai é aquele que tem todas as possibilidades, mas ele estava bêbado e dormindo, então ele estava sem possibilidade. E a mãe, que era aquela que não tem possibilidade, né? Aquela que está em perpétua aporia, ela é mísera e ela é escassa exatamente porque ela não tem possibilidade. Ela vê uma possibilidade, que é ter um filho do Poros que está dormindo. Ela pretende, portanto, aproveitar a deixa da festa e aproveitar que o Poros está dormindo exatamente para poder conceber um filho dele. Então, veja, no momento de nascimento de Eros, os pais de Eros invertem os seus papéis em termos de caráter, em termos de comportamento, em termos daquilo que eles sempre são. O Poros sempre é a oportunidade, ele fica sem oportunidade. A mãe sempre é aquela que está sem oportunidade, e ela encontra uma oportunidade. Percebe que existe uma troca de papéis? O que me parece que o Platão vai tentando retratar aqui é exatamente como é que isso acontece entre o Sócrates e Alcibíades. Tá? Exatamente para mostrar que o papel inicial de Sócrates amante, Alcibíades o amado, por ser o mais jovem, o mais belo e tal,
é substituído na relação erótica com Sócrates para o papel de amante. Então, a Alcibíades, durante todo o seu discurso, vai ter um compromisso aí de fazer um discurso de um amante e não de um amado. Tá? Isso é bem interessante de ver, e isso justifica porque agora aí o Alcibíades está temendo que o Sócrates lhe bata. Né? Veja, eu não posso elogiar mais ninguém na presença do Sócrates, senão ele me bate. Veja, isso já é o comportamento de um amado, que não quer ser trocado por ninguém. Né? O amante não pode ter mais olhos para outros, a não ser para ele. Então, o Alcibíades reclama que na relação dele com o Sócrates, ele foi colocado na posição de amante, quando ele deveria, na verdade, estar na posição de amado. Há uma inversão de papéis aí, e essa inversão vai ser a própria caracterização essencial, digamos assim, daquilo que o Sócrates faz. Para o Alcibíades, a rotina do Sócrates, a filosofia do Sócrates, se a gente quiser colocar nesses termos, é exatamente uma pedagogia erótica que inverte os papéis e faz com que aquele que é o objeto do amor de Sócrates torne-se um amante de Sócrates. Tá legal? Olha aí o que o Sócrates fala no final, né? Então o Alcibíades diz, não sendo para ele o elogio é bem capaz de surrar-me. E diz aí o Sócrates, cuidado com a língua, teria advertido o Sócrates, né? O que Eufemeses, né? Eufemeses muito provavelmente tem aí essa reverbera um pouco essa noção aí de eufemismo, mas uma ideia bem interessante de dizer, olha, cuidado com aquilo que você diz. Né? Por Poseidon, voltou a falar Alcibíades, não me venhas com objeções, porque nunca mais elogiarei ninguém na tua presença. E aí a gente vê, de alguma maneira, que isso já deve ter acontecido algumas vezes. O Alcibíades já deve ter elogiado outras pessoas na frente do Sócrates, e o Sócrates muito provavelmente deve ter ficado indignado com isso. Pois que seja assim mesmo, falou Erexímaco, se quiseres, faze o elogio de Sócrates. E aqui é que se propõe, então, essa nova rodada de discursos. Agora, o que o Alcibíades se proporia a fazer seria exatamente o elogio daquele que está à sua esquerda, ou seja, o Sócrates, para elogiá-lo de forma a mostrar em que medida ele, como objeto do seu discurso, pode ter aí o efeito de um dizer erótico. Que me dizes? Exclamou Alcibíades. Achas mesmo, Erexímaco, posso atirar-me contra este homem para vingar-me dele e castigá-lo na presença de todos vós? Então veja como é interessante como o Alcibíades encara essa possibilidade de elogiar o Sócrates. Tá? Elogio aí não no sentido de elogiar, tá? Mas no elogio no sentido de criar um discurso elogioso, né? Epaineso. Então, esse discurso elogioso que o Alcibíades construiria seria, na verdade, uma forma de atirar-se contra o Sócrates, né? De alguma forma, atacá-lo. E é bem interessante como é que ele está entendendo isso, né? O Alcibíades vê aí um discurso elogioso como uma vingança, uma maneira de poder castigá-lo. Lembra que ele tinha falado lá que ele castigaria o Sócrates pelas palavras que o Sócrates tinha dito dele? Era esse momento agora que ele estava se referindo. Tá? Então, para ele, essa é a oportunidade de ele conseguir castigar o Sócrates. Como assim, falou Sócrates? Que pretendes com isso? Queres ridicularizar-me com o teu elogio? Ou o que vais fazer? Ridicularizar-me aí é me tornares ridículo, né? Ou seja, fazer não um elogio no sentido retórico do termo, mas criar uma espécie de caricatura cômica, fazer aí uma espécie de drama satírico, tá? Como é, de fato, o que alguns vão entender ser esse discurso do Alcibíades, uma espécie de drama satírico acerca de Sócrates. Tá? O que o Sócrates aí
está tentando contra-argumentar é mostrar assim, como assim? É para elogiar-me e você está querendo dizer que você vai ridicularizar-me? Né? E o Alcibiades diz, só direi a verdade. Diz aí, Sérgio. Quer falar, Sérgio? Eu acho que ele não está aí, então. Ó, o que Oi, tá escutando? Oh, fala aí, Sérgio, agora sim. Então, essa passagem, ela concebe a ideia de ironia, o conceito de ironia, que Sim, eu acho que sim. Heidegger chegou a falar, ou alguns falam. Ele Seria. ainda não caracterizou como uma ironia, mas a ironia, como ela aparece lá na República, por exemplo, o Trasímaco vai Sim, dizer que o Sócrates está sendo irônico, né? É a famosa ironia de Sócrates. Qual é a ironia de Sócrates? É fazer com que todo mundo se apresente, se mostre, coloque as suas opiniões, mas ele mesmo nunca fala nada, né? Ou sim. seja, ele convida, ele força, na verdade, todo mundo a se mostrar, mas ele mesmo não se mostra. O que a gente pode entender aqui do discurso do Alcibiades é que ele vai fazer ele vai forçar o Sócrates a se mostrar. Ah, Talvez sim. seja essa a intenção, entendeu? Então, o que o Sócrates está querendo é se defender, no sentido de dizer o seguinte: olha, você vai me ridicularizar, então? Né? Ou seja, você vai ser irônico com relação a mim? Você vai inverter aqui aquilo que de fato eu faço? E o Alcibiades Ah, vai sim. dizer: não, eu só vou dizer a verdade. Entendeu? Essa verdade seria uma espécie de colocar às claras aquilo que o Sócrates é, digamos assim. Certo. Então é como se fosse um discurso contra a ironia, né? Uhum. Ah, tá. Uma tentativa de o Alcibiades, nesse momento, mostrar claramente aquilo que o Sócrates faz no momento em que ele se esconde e exige dos outros que os outros se mostrem. Tá? Mas vai ter a Então, ironia do Sócrates, ela vai aparecer aqui sim. então a posição dele seria o oposto de Sócrates, no sentido de uma anti-ironia, quer dizer, uma Uma posição anti-ironia. contrária à ironia socrática. Sim, e é interessante porque o Alcibiades está bêbado, né? Então, Ah, é como se ele dissesse assim: só bêbado eu consigo organizar as minhas ideias de tal maneira. Ele vai falar isso daqui a pouco, mas só bêbado eu consigo fazer um discurso de tal modo que eu consiga lidar com essa tua verdade, com essa coisa que você esconde por trás da tua ironia, percebe? entendi. Ele tem um comportamento irônico e o discurso que é anti-irônico seria o discurso do embriagado, seria o Certo. discurso, em última análise, do dionisíaco. Né? A gente poderia colocar Hum, dessa forma também. entendi. Mas é bem bacana essa ideia da ironia, né? E como é que a ironia do Sócrates vai ser apresentada pelo Alcibiades. De um modo geral, o discurso do Alcibiades está se voltando contra essa famosa ironia do Sócrates, que faz com que ele sempre se esconda. O que o Alcibiades está tentando fazer a todo momento, durante a sua estadia aqui, vai ser exatamente mostrar tudo de Sócrates. Né? É... tem uns programas aí de internet ou de televisão, né? Aquilo que é a verdade revelada, né? Aquilo que mostrar tudo. Né? Tinha um programa que tinha um nome que me veio à mente, está na ponta da língua, mas eu esqueci agora. Mas é como se fosse assim mesmo, um programa que você vai contar toda a verdade sobre aquela pessoa, né? Mostrar tudo aquilo que a pessoa esconde. Bom, então, nesse sentido, tanto a ironia como a anti-ironia, ela tem um aspecto de desvelamento, Sim, mas aí em oposição diferente, né? sim, exatamente. A ironia socrática é tentar construir uma espécie de verdade a partir do próprio interlocutor, né? Tirando dele Sim, essa possibilidade da verdade. O discurso do Alcebiades, ele vai apontar a verdade exatamente daquilo que se esconde nesse processo do Sócrates, nesse sim. intuito do Sócrates de ser irônico, né?
Ele Interessante isso. oculta determinadas coisas que a gente agora precisa ver claramente, né? Certo. São duas verdades diferentes, né? São dois desvelamentos, digamos assim, né? Mas é bem interessante, bem boa colocação essa daí, né? Tranquilo, gente? Então diz o Alcebiades, ó, só direi a verdade, vê se mo permites, né? O Alcebiades falando para o Sócrates, vê se você me permite falar essa verdade. E o Sócrates disse, sem dúvida, replicou, não só permito contares a verdade, como te concito a dizê-la. Então o Alcebiades aqui, nessa pequena afronta, digamos assim, que ele faz ao Sócrates, mostra assim, olha só, o que eu vou dizer é a verdade, será que você vai me consentir? Né? Você que é o grande discursador acerca da verdade, né? Aquele que fala sempre que vai tirar a verdade dos outros, né? Que vai descobrir a verdade dos outros. Você me permite dizer a verdade? Né? Então é como se ele colocasse o método do Sócrates contra ele mesmo, no sentido de desvelar o outro. Tá? Nesse ponto aí que eu talvez colocaria como uma anti-ironia do Alcibiades, né? De tentar desvelar isso que o Sócrates é. E o Sócrates concorda, sem dúvida, eu concito até que você o diga, né? Eu faço aí esse convite para que você fale dessa maneira. E olha como eles vão fazer o trato, então, tá? E é bem interessante esse trato. Ele diz, vou dizê-la agora mesmo, falou Alcibiades. O que te cumpre fazer é o seguinte, é um trato entre ele e o Alcibiades, tá? Entre o Sócrates e o Alcibiades. O Alcibiades diz, vou dizer a verdade e o que cabe a você, Sócrates, fazer é o seguinte, se eu afirmar algo que não seja verdadeiro, interrompe o meu discurso onde bem entenderes e declara que minha assertiva é mentirosa. De caso pensado, não direi mentira alguma. Todavia, se eu expuser os fatos sem muita ordem, à medida que deles me for lembrando, não seja isso motivo de espanto, pois no estado em que me encontro não é tarefa muito fácil enumerar, com muita coerência, tuas singularidades. Tuas singularidades aqui em grego é tem atopiam, né? Ou seja, o teu caráter de sem lugar, né? Atopos, né? Aquele que é estranho, porque é sempre visto como alguém diferente de todos os demais. Para o Alcebiades é dificílimo fazer uma espécie de apresentação dessa atopia socrática. E é exatamente isso que ele vai se propor a fazer nesse seu discurso verdadeiro. E ele diz, eu vou dizer, e eu me proponho a dizer toda a verdade, mesmo embriagado, mesmo que não tenha muita ordem nesse meu discurso, eu vou falando à medida que eu vou lembrando. Mas tudo aquilo que eu disser vai ser verdadeiro. E se alguma coisa não for verdadeira, você me interrompe o discurso. Esse interrompe o discurso vai ser dito aí metaxi epilabo. Olha aí o metaxi aparecendo. Tá? Metaxi é o termo em grego para o intermediário. Né? É como se o Alcibiades dissesse, me interrompa ao meio, né, do discurso. Né? No meio em que eu estiver falando, no momento em que eu estiver falando, me interrompa naquele instante. Tá? Então, a presença aqui do metaxi, embora pareça aí simplesmente um sinônimo para ser colocado para entender o que significaria interromper um discurso no meio, pode ser uma referência interessante ao eros, tá? Como sendo o daimon, como sendo o intermediário. Tá? Então, o que o Alcibiades convida o Sócrates a ser é o seu eros, é o seu daimon, ou seja, aquele que vai interrompê-lo no momento em que ele falar pseudomai, né? Que ele falar alguma falsidade, alguma inverdade, alguma coisa que não esteja desvelando verdadeiramente aquilo que o Sócrates é. Tá legal? Esse é o trato, então, que se estabelece entre o Sócrates e o Alcibiades, de tal modo que tudo aquilo que o Alcibiades vier a dizer e o Sócrates não interrompê-lo, a gente leva em consideração que é uma verdade. Tá legal? É uma forma de o Platão também, em certa medida,
defender aqui essa imagem que ele vai construir acerca do Sócrates, para poder dizer o seguinte: olha, eu vou fazer uma dialética entre o Alcibíades e o Sócrates, para mostrar que, nesse momento, se o Sócrates não mostrar nenhuma indignação com o que é dito, é porque, de fato, o que está sendo dito é verdadeiro. Tá legal? É uma forma também de o próprio Platão construir a sua narrativa. Tranquilo? Vamos ler só mais um pouquinho. O Alcibíades diz aí, começando, então, o seu discurso, tá? Esse é o início do discurso do Alcibíades em elogio ao Eros, 215a. Ou melhor, para elogiar o Sócrates, né? Para elogiar Sócrates, meus senhores, vou recorrer a uma imagem que ele, de certo, tomará como caricatura, ou seja, tomará como alguma coisa que é do âmbito da comédia, que é do âmbito do risível, né? Do âmbito daquilo que faz rir, ao invés de levar a sério. Tá? Isso é bem interessante, porque ele tinha recebido a objeção do Sócrates de, afinal, fazer do seu elogio um modo de ridicularizá-lo, né? O Sócrates, muito provavelmente, tomaria essa imagem que ele vai apresentar como ridícula. Mas o Alcibíades já está se defendendo. Mesmo que o Sócrates tome essa imagem como ridícula, e isso faz uma referência ao próprio Aristófanes, que tinha colocado o Sócrates em uma das suas comédias, fazendo com que o Sócrates aparecesse ridículo, né? Então, existe aí uma espécie de dialética também entre o Alcibíades e o Aristófanes. O que o Alcibíades coloca já no início do seu discurso é que essa imagem pode parecer risível ao próprio Sócrates, mas ela de fato é verdadeira. Tá? Muito provavelmente a gente poderia dizer a mesma coisa do Aristófanes também. Pode ser que a imagem que ele criou do Sócrates seja muito engraçada e muito risível, né? Muito debochada, mas ela tem ali traços verdadeiros. Qual é a imagem que o Alcibíades vai dizer? Né? Ele termina a sua frase dizendo: mas fato é que minha comparação nada tem de risível, só visa a verdade. Né? O que eu quero dizer é tes aletes. O que eu digo é que ele se parece com esses silenos expostos nas oficinas dos escultores, que o artista representa com uma gaita ou uma flauta, e que, ao serem destampados, deixam ver no bojo várias estátuas da divindade. Então, os silenos eram uma espécie de estátuas, né, em miniatura, que eram feitas nas oficinas pelos artistas, e que, ao serem abertas, vocês tinham ali estátuas de deuses, né? Eram descobertas ali no interior estátuas de divindades, né? Muito parecida com aquelas matrioscas, né? da Rússia, que você tem uma bonequinha, você abre e vai tendo várias bonequinhas no interior, né? Vocês já devem ter visto essas imagens. O que seria a matriosca, né, dos gregos seriam esses silenos, tá? Mas no interior não seria a mesma estátua, né, daquela por fora, mas seria uma estátua de divindade. Então, dentro de um sileno você encontra os deuses, encontra a divindade. Tá? Essa é a imagem que o Alcibíades está mostrando, que é uma imagem verdadeira acerca de Sócrates. Sócrates é uma espécie de sileno por fora, e por dentro, se você abrir, você encontraria a divindade. Digo mais, assemelhas-te também ao sátiro Márcias. Então, tanto os silenos quanto os sátiros são figuras muito próximas de Dionísio, tá? Do cortejo de Dionísio, tanto quanto as coribantes, que ele vai falar daqui a pouco. E, então, de certa forma, essa imagem que o Alcibíades está criando do Sócrates é uma imagem dionisíaca, em última análise. Tá? O Alcibíades está pintando o Sócrates como uma figura dionisíaca. Ele relaciona o Sócrates com os silenos, e agora vai relacionar o Sócrates com o sátiro Márcias, especificamente. Que pelo aspecto exterior te pareces com eles, é o que não poderás contestar, mas que em tudo mais és igualzinho aos sátiros, ouve agora o seguinte:
és ou não um zombador de marca, né? Zombador aí não tanto exatamente o vocábulo, né, específico, o que o Alcebiades diz em grego é hybristes. Você, de fato, não é alguém que comete híbris, né? A híbris é o termo em grego para desmedida, para aquele comportamento que vai para além das normas morais, né? Para além das normas dos costumes, daquilo que de fato é dado a um determinado tipo de ser humano fazer. Tá? Então, a cultura grega tinha esse emblema dos deuses, né, como sendo um modelo para a sua própria conduta, mas no momento em que os deuses eram modelo de conduta, eles eram modelos à medida do possível para o ser humano. Ou seja, não cabia ao ser humano querer ser igual aos deuses. Os deuses eram uma espécie de exemplar para aquilo que é, de fato, mais valoroso a ser feito. No momento em que eles se punham a se comportar eticamente, né, se comportar moralmente, se comportar de uma maneira valorosa, eles quereriam imitar os deuses, mas na medida do possível aos seres humanos. Ou seja, você não pode querer imitar os deuses no intuito de ser como os deuses. Tá? O que o Alcibiades está indicando aqui é que o Sócrates tem um comportamento de híbris, ou seja, ele tem esse tipo de comportamento que tenta ser desmedido em face desse tipo de limitação que o ser humano teria. O ser humano teria uma limitação ética de ser aquilo que ele é. O Sócrates, vai dizer o Alcibiades, parece ter um comportamento de ser além daquilo que ele é. Tá? Ou seja, ter aí um certo tipo de comportamento que espelharia uma certa ânsia por ser um divino, né? Por ser um ser divino. Então ele faz essa brincadeira aí com Sócrates, dizendo: não és um tal de um hibristes, né? Não és um tal de um desmedida, não és um dissoluto, né? Poderíamos traduzir de uma melhor forma, né? Não és um dissoluto, Sócrates. Se não o confessares, aduzirei testemunhas. Né? Então, o Alcibiades aí vem como um comportamento de tribunal para dizer, olha, eu posso trazer testemunhas para comprová-lo. E o Sócrates não diz nada, portanto, é de fato verdade. E não serás também flautista, né? Dada aí essa imagem que ele faz do sátiro Márcio, que era um tocador de flautas. O Alcibiades pergunta, não és também um flautista, exímio flautista, Sócrates? Sim, muito mais maravilhoso do que o outro, ou seja, o Márcias, porque o Márcias, né, precisava de um instrumento para encantar os homens com o poder do seu sopro, como até hoje alcançam o mesmo efeito os que tocam suas melodias, pois atribuem as composições de Olimpo a seu mestre Márcias. Então, Alcibiades diz que o Márcias seria uma espécie de ancestral de todos os tocadores de flauta e de todos os poetas, né, de todos os músicos da musiqué grega, né, como uma espécie de ancestral modelar. O Alcibiades está dizendo, o Márcias ele era tão modelar que com a sua flauta ele encantava a todos, deuses e homens. De qualquer forma, vai completar aí o Alcibiades, quer sejam interpretadas por um grande artista, quer o sejam por alguma flautista ordinária, suas composições são as únicas que comovem os homens por serem divinas e mostram quem necessita dos deuses de sua iniciação. Então, essas composições que são inspiradas no sátiro Márcio, elas são tão comoventes e são mais comoventes do que outras, que não importa quem toque, seja um grande mestre da flauta ou seja uma simples flautista de um simpósio qualquer. Como no próprio banquete aqui, a gente viu que ia ter algumas flautistas. Né? Não importa quem toque, a própria música ela é comovente, exatamente porque ela tem a inspiração de Márcio. Só difere dele, e aí agora ele está falando do Sócrates, só difere dele pelo fato de alcançares esse mesmo efeito sem recorreres a instrumentos, apenas com as palavras desacompanhadas de música. Então, o Sócrates é capaz de, só pelo discurso,
ou seja, só falando, sem música alguma, sem inspiração das musas, né? Ele é capaz de obter o mesmo efeito que o Marces obtém por meio da arte. Tá? É uma comparação aqui interessante entre filosofia e arte, mostrando que aquilo que o Sócrates obtém por meio dos seus discursos filosóficos possui o mesmo efeito daquilo que o Marces obtém por meio da sua arte. Tá? Entre nós, pelo menos, quando ouvimos outro orador discursar, até mesmo os de maior nome e fama, ninguém, por assim dizer, lhe concede a mínima atenção. Porém, quando alguém te ouve, ou as tuas palavras reproduzidas por terceiros, ainda que se trate de orador de pouco préstimo, logo se sente comovido e arrebatado, quer aconteça isso com mulher, quer com homem feito ou adolescente. Veja como a caracterização que o Alcibiades faz aí do Sócrates é potente, porque comparando com o Marces, né, primeiro a imagem do Sileno, a gente vai voltar a essas imagens, tá, na semana que vem, mas a primeira imagem é a imagem do Sileno, que é esquisito, estranho por fora, mas por dentro você, ao abrir, você encontra a divindade. E a segunda imagem é a do sátiro Marces, que era o ancestral, por assim dizer, dos músicos flautistas. O que o Sócrates obtém por meio dos seus discursos é a mesma coisa que o Marces consegue obter por meio dos instrumentos, por meio da arte. E é uma comparação aí interessante entre filosofia e arte para mostrar que aquilo que o Sócrates faz comove tão ou mais do que aquilo que a própria arte é capaz de fazer. E aí, um detalhe interessante também, é que não importa quem é que esteja contando aquilo que o próprio Sócrates diz. Você é comovido pelo discurso socrático, mesmo que você não esteja ouvindo Sócrates falar. Isso talvez seja uma das inspirações para os discípulos socráticos, né, para os discípulos de Sócrates, escreverem os discursos socráticos, numa espécie de tentativa de reproduzir, rememorar e reavivar, digamos assim, aquilo que era essa essência emotiva que o discurso do Sócrates, por ele mesmo, era capaz de provocar. Não importava de quem a gente ouvisse, sendo do próprio Sócrates ou de terceiros, o discurso do Sócrates era comovente, tá? Tanto quanto um discurso artístico. E aí essa aproximação entre filosofia e arte, ela vai ser fundamental para a gente poder entender depois como é que vai ser esse final da caracterização que o Alcibiades vai fazer do Sócrates filósofo, tá legal? Mas fiquem com essa imagem, a imagem do Sócrates sileno, né? Uma espécie de escultura estranha por fora e divina por dentro, e uma espécie de flautista exímio, né? Um dos mais comoventes flautistas, capaz de, por meio apenas de discursos, comover os seus ouvintes. Tá? A gente continua o discurso na próxima semana. Fala aí, Sérgio. Teria aí nessa parte que você está falando uma certa inversão do valor que Alcibiades dá para a arte em relação ao que Sócrates dá, no sentido de, no discurso do Sócrates, é uma superioridade do discurso filosófico em relação à arte. Uhum. E o que eu estou entendendo é que Alcibiades está dizendo, olha, o que você faz é ludibriar por palavras. Né? Eu não diria ludibriar, né? Mas eu diria que o teu discurso ele é capaz de ter o mesmo efeito artístico que a mais divina das artes, digamos assim. Né? Sim. Então, entendo essa posição de, entre aspas, uma desqualificação que Sócrates daria para a arte em relação à filosofia. Né? O que o Alcibiades está, vamos dizer assim, desvelando, olha, a tua posição em relação à filosofia, eu posso mostrar que está abaixo da arte. Quer dizer, isso que você faz é, de uma forma, alguma coisa artística com as palavras. Uhum. Não sei.
questão da cena, Tá, eu acho que eu estou entendendo onde você está querendo chegar. De algum modo, é mostrar que isso que o Sócrates faz utilizando só palavras, né, na verdade, teria aí, embora pareça ter o mesmo efeito, né, que a arte obtém, ela, de certa maneira, se coloca como inferior, porque a arte tem essa possibilidade exatamente de fazer aquilo que lhe é própria, né? Ou seja, de comover a alma de tal maneira por meio da música e das palavras ao mesmo tempo. Né? A filosofia, utilizando só discurso, ela meio que perverte, digamos assim, esse tipo de fazer artístico, né? Se é isso que você está tentando falar, eu acho que eu estou captando. É isso mesmo. Eu acho que é bem interessante, pode ser, eu não tinha visto por esse lado. Vamos ver como é que vai ser a continuação da caracterização que o Alcibiades vai fazer. É legal a gente ficar com essa imagem assim já visual, né? De que existe aqui, primeiro, uma caracterização física do Sócrates enquanto um sileno, por fora estranho, por dentro divino, né? Essa dicotomia entre o dentro e o fora é o primeiro detalhe. E o segundo detalhe da segunda imagem é do efeito do discurso do Sócrates. E aí aproximaria a filosofia da arte. Nessa aproximação, a gente pode entender a filosofia como capaz de ter o mesmo efeito da arte, de um modo a ser superior ou a ser inferior. Né? Então, vamos deixar em suspenso esse juízo. Né? A gente pode entender aí a filosofia ou como superior ou como inferior, dependendo do tipo de ênfase que a gente for dar. Vamos ver qual é a ênfase que o Alcibiades vai dar e qual é a ênfase que o próprio Platão vai dar, em última análise, no final do banquete, porque o final do banquete termina falando sobre arte mesmo. Então, vamos ver aí como é que o próprio diálogo ele nos aponta para esse paralelismo, né, entre filosofia e arte. Mas é bem interessante a gente trazer essa ideia que você apresentou aí de um lado negativo da caracterização da filosofia também, né? Por meio de uma forma a parecer que cria o mesmo efeito, né, com poucos recursos, na verdade ela está se inferiorizando em relação à arte, né? Isso. Bacana. Vamos guardar essa imagem. Eu acho que até agora não dá para a gente saber ainda como é que vai se encaminhar o valor que o Alcibiades vai dar ou para uma ou para outra. Mas me parece que ele, nesse momento aqui, faz o movimento de aproximar as duas. Nessa aproximação, a gente agora precisa tirar aí o valor que ele for dar, ou para um lado ou para outro, né? Mas é bem interessante. Eu teria lido, né, essa proximidade como uma espécie de colocação da filosofia no lugar, no patamar da arte, no intuito de mostrar que a filosofia é capaz de comover artisticamente apenas pelo discurso, ao contrário da arte, que exigiria um conjunto maior, digamos assim, de instrumentos para poder produzir esse efeito artístico. É como se a filosofia fosse capaz de produzir um efeito artístico simplesmente discursando. Agora, quando você traz esse efeito, esse outro lado, né, de vermos por um lado mais negativo, pode ser interessante, porque a gente pode entender a filosofia como tentando reduzir toda a aplicação e todo o escopo do fazer artístico, enquanto um fazer que comove a alma. Né? Vamos deixar em suspenso aí essas duas posições, para a gente ver como é que o curso do Alcibiades vai seguir. Só para pontuar, porque isso vai permear à frente toda uma crítica em relação à linguagem na filosofia, né? O próprio Nietzsche vai retomar muito isso e daí para frente. Na história da filosofia, isso vai ser recorrente, né? O próprio Platão vai ter essa proximidade crítica e valorativa ao mesmo tempo, né? A gente vê a crítica que ele faz na República, ao mesmo tempo que ele faz um elogio no Fedro. Então, a gente sempre vê essa espécie de zona que a gente não sabe muito bem definir qual é o valor de fato para o Platão em termos dessa aproximação entre filosofia e arte. O que me parece que é central aqui
é que o Platão está procurando, na pessoa do Sócrates, né, na pessoa do Alcibíades, melhor dizendo, ele está procurando aproximar as duas. Então, isso para a gente pode ser claro. O que deriva dessa aproximação aí são outros 500. Sim, sim. Beleza? Então, ficamos por aí. Na próxima semana, a gente volta aí em 215E para a continuação dessa caracterização que o Alcibíades está fazendo do Sócrates. Tá? Nós vimos aí como é que o discurso do Alcibíades é agora um elogio ao Sócrates. E a gente vai ver nessa próxima parte, quando a gente for ler na semana que vem, como é que o Alcibíades se compromete no seu próprio discurso, para poder a gente resgatar um pouco daquela caracterização que eu tinha feito acerca da dialética, né, do discurso do Agatão, depois do discurso do Sócrates e, por último, agora, o discurso do Alcibíades. Certo? Então, até semana que vem, pessoal. Até semana. Até a próxima terça. Até.